chegando aí, compartilhando, já estão online. Compartilha esse vídeo. Amém. Glória a Deus. Entrando ao vivo mais uma vez para fazermos uma reflexão das nossas vidas. Vamos falar hoje sobre ansiedade. Sobre ansiedade. Eu não estou conseguindo ver se já tem alguém já conosco. Levante suas mãos, adore o Senhor. Cristina, entrou agora aí. Aí tá certo, Cris. Interessante você conectar e... Eu não tenho deixar se vou ter que comer um peixe. Se os teus do campo que mais não fará. Eu não tenho que andar dados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Paz, Fernando. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber, meu Deus, cuida de mim. Não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os rios do Paz, Senhor, Sônia. Compartilha aí, pessoal. Compartilha aí para que a gente possa já... Tem uma quarta pessoa e eu não estou vendo quem é essa quarta pessoa. 5. dados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor Fazer a live pelo Facebook Cristiano. confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber, meu Deus, cuida de mim. Confiarei. Novânia, parabéns pelos 37 anos de casado com o Geraldo. Uma vitória. Deus seja louvado. Duda. Muito bem, Duda. Compartilha aí, Duda. Cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas do Senhor.
confiarei em ti. Aleluia, nós estamos confiando em Ti, Jesus. Nada, meu irmão. Uma alegria. É uma alegria. Você que está conectado aqui conosco, tem alguém que está por perto de você aí? Tipo, irmão Vânia, irmão Zenaldo está por perto, irmã Sônia, irmã do céu, Fernanda, Jair está por perto. Eduardo, quem está contigo, Eduardo? Comenta aí para que a gente possa dar a paz do Senhor e saudação a esses irmãos. Confia, Senhor. Vamos estar falando sobre ansiedade. Temos em conta que você está agora lá em Jerusalém, assistindo a crucificação de Jesus. Pode ter conta que lá é você, porque não sou eu, mas é você que está cantando essa música. Eu tentei falar, mas Pastor Zenaldo, Deus abençoe, meu irmão. em Jerusalém, no Calvário eu também chorava. Não quis entender se tinha porquê o teu castigo. Eu só quis saber, amigo, algo me fez ver que teu poder se mostria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela luz, uma parte da tua dor ficou comigo. Aleluia, Pai do Senhor, meu irmão. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Chama Andréia, chama Reidson, Manezinha, Ricardo. Pois em tuas mãos a vida se formou. Vamos já começando aqui a nossa reflexão. Se hoje não te ver, livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vai voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá.
paz. Amém, irmã. Moleque, irmã. Irmão Daniel, Pai do Senhor. Hoje não te ver, livre dessa cruz. Eu vou esperar, mesmo que aconteça, sei que vai voltar. Eis a própria vida. Senhor, Maria José. Cadê Igor, meu técnico do som? Parece aí, Igor. Pai do Senhor, irmã Isabel. Para vocês que chegaram agora, nós vamos estar falando daqui a um pedaço sobre ansiedade. E vamos ver que a ansiedade é um corroente no sistema emocional de cada pessoa. E da paz e o caminho para quem o receber, e viver na força da persuasão. Essa categoria humana não está solução. Eles querem ver o filho meu viver. Santo, santo é o Senhor. Amém. Transforme o coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou meu ser e dá paz e o caminho para quem o receber. E na força da persuasão. A paz do Senhor a todos, irmãos. Obrigado por mais uma vez estar aqui através dessa live. E
e nos escutar pela misericórdia de Deus. Gostaria de, nesse momento, fazer uma oração com você. Uma oração introdutória para falarmos com e pedirmos a bênção de Papai do Céu. Amém? Senhor, nós agradecemos por estar na Tua presença nesta tarde. Nós invocamos a Ti sobre nossas vidas mais uma vez. Pedimos que Tu possa estar nos abençoando, Senhor Deus, para passar mais este dia, Senhor Deus, de isolamento e confinamento social, meu Pai, a qual tem despertado em nós vários tipos de sentimentos e reações, mas que de todos os sentimentos que tem despertado em nós, Senhor Deus, de te obedecer e ouvir, seja o primordial, o maior de todos eles. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor Deus, deste isolamento, deste momento em que estamos, Senhor Deus, reclusos nas nossas casas, no nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as esposas. Oh, meu Senhor da glória, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós e nos ensinando, Senhor Deus, a te obedecer e a seguir, ó meu Pai eterno, sem pestanejar, sem duvidar, e que em tudo nós venhamos ver o Senhor, a tua boa mão, trabalhando em favor daqueles que te buscam e que em ti esperam. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Fala conosco, Senhor Deus, através dessa reflexão. Em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor, Pai amado, é Deus forte, Deus poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor, irmã Júlia. Paz do Senhor, Larissa, irmã Graça. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, evangelista Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22 até o verso 34. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 22 ao 34, onde Jesus está lendo o Sermão do Monte e vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Estamos aí cerca de 10, 15 dias, eu estava conversando com meu filho mais novo hoje e ele me mandou um zap do dia 10, do 3, falando sobre que a partir do dia 11 não haveria mais aula. Então, estou contando daí, a partir do dia 11, esse isolamento social. Mas dia 15 nós tivemos aula, nós tivemos culto, na igreja. E depois desse dia também, no dia 16, já não tivemos mais na terça, na quarta-feira não teve culto, na sexta. Então, a partir do dia 16, hoje são 26, estamos aqui há 10 dias. Pai do Senhor, irmão João, pastor João. E o que ocorre, irmãos? Estar em casa, não que venha a ser algo ruim, mas estar em casa não é o habitual de todos nós. Ou então permanecer em casa os 3 horários, de manhã, tarde e noite. Porque sempre tínhamos o costume daqueles que trabalham, dos que estudam, dos que vão à igreja, dos que congregam e dos que visitam, enfim, uma atividade normal dentro de uma sociedade. E que está no isolamento social,
não é algo comum. E isso vai gerar muitos sentimentos, muitas incertezas. Vemos aqueles que são nossos representantes como autoridades constituídas, governamentais, não nos dando uma posição firme, passando a segurança que tanto nós estamos esperando. E aí, ontem à noite, eu conversando com alguns irmãos e orando, e eu vi que tem existido muita insegurança, muita ansiedade, né, de como é que vai ser o nosso dia do amanhã. E eu confessava para um dos irmãos, e eu disse: irmãos, eu estou muito tranquilo acerca de tudo que está acontecendo, porque eu sei que o Senhor não vai nos desamparar em momento algum. Parece que o perigo ou o medo de contrair o vírus, ele tem dado lugar a um sentimento de como será o dia da manhã, como é que eu vou providenciar a minha feira, como é que eu vou pagar as minhas contas, será que eu vou ter o dinheiro, será que quantas vencidas eu vou estar pagando com juros, será que eu vou ter dinheiro para mais uma semana, para mais 2 semanas, para o restante do mês, e tem gerado esse conflito muitas vezes. E tudo que nós não precisamos agora, irmãos, são de problemas emocionais. E aí eu quero, já de agora, chamar você a atenção para que você exercite a sua fé no quesito de confiar em Deus. Eu não quero ser aquele irresponsável de dizer, irmão, seja forte porque você tem que ter fé, você não tem fé, não é dessa forma que eu quero trabalhar com você. Eu quero que você entenda que chegou o momento, como eu falei ontem, da questão do servir a Deus. Mas a questão desse servir, de você começar a crer realmente que Deus tem o controle de tudo isso, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que Ele vai cuidar da sua vida. Observe que estamos vivendo um momento muito semelhante àqueles dias em que o Senhor estava com o povo ali no Egito, e que o anjo da morte, ou o anjo do Senhor, estaria passando pelas casas das casas que ali não teriam uma aliança com o Senhor. Ou seja, o sangue não estaria aspergido ou passado nos umbrais das portas. E aqueles que o sangue não estava nos umbrais das portas, houve morte, houve choro, houve perda. Mas para aqueles que estavam com o sangue passado nos umbrais das portas das suas casas, tiveram a vitória, porque ali eles foram libertos. É uma questão de crer, confiar e descansar. Crer, nesse momento nós precisamos crer, confiar e descansar. Crer em Deus, confiar que Ele pode fazer e descansar até que Ele venha fazer. É muito interessante isso. E eu gostaria de começar aqui, ler um texto com os irmãos de Lucas 22 em diante. Lucas 12, do 22 em diante. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto,
Não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansioso pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis dos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, que Deus esteja aplicando a sua palavra em nossas vidas e nos trazendo a revelação da mesma. Perceba, irmãos, que Jesus está cuidando aqui da ansiedade. E vamos entender que a ansiedade ela já não é de hoje. Não é algo do século XX, não é algo do século XXI, mas na época do Senhor Jesus já se ouvia falar e já se via as pessoas com ansiedade. Então nós vemos aqui uma transição, Jesus faz uma transição daquilo que ele estava falando até o verso 21, que ele estava tratando sobre a avareza. E aí ele faz agora uma transição acerca de saindo da avareza para a ansiedade. E se a avareza é uma ameaça de muitos, a ansiedade é a ameaça de poucos. Se a avareza, o rico se perdeu por se esquecer de Deus e do próximo, e ao acumular só para si, na ansiedade os discípulos corriam o risco de duvidar do cuidado de Deus para suprir as necessidades básicas. E é tudo que Deus não quer, e é tudo que Deus não irá fazer, certo? Porque Ele não quer que você passe a duvidar do cuidado dele para com a sua vida. É interessante que, olhando para tudo que tem acontecido no mundo globo terrestre, que tem afetado o ímpio, justo e injustos,
santos, enfim, conforme você queira. Tem afetado todo mundo. Mas se existe um povo que não pode se desesperar com tudo que está acontecendo, esse povo é o povo de Deus, é o povo do crente. Esse povo ele tem que ter a consciência de que Deus não vai desamparar, de que Deus permitiu chegar até onde nós chegamos para que agora nós viemos viver a nossa própria sorte. Os comentaristas dizem que o fazendeiro se preocupou porque tinha coisas demais. Porém, os discípulos se preocuparam porque não terem o suficiente. Outros já dizem que a avareza não pode obter o suficiente. A preocupação tem medo de que não terá o suficiente. Então, um tem demais e acha que não vai ter o suficiente. A preocupação tem medo de que não terá o suficiente. Eu não sei qual é a sua condição financeira. Eu não sei como está a sua despensa. Mas eu quero dizer que a você, querido, que o que você tem será suficiente. Será o suficiente para que Deus venha suprir a sua necessidade. Não olhe com os olhos da avareza. Pai do Senhor, irmão do céu. Não olhe com os olhos da avareza, tipo, o que você tem, e você achar que aquilo que você tem vai fazer com que não venha a ser algo insuficiente. O texto que nós estamos lendo, irmão, ensina algumas lições. Observe o verso 22. Jesus agora faz uma conexão, conecta a conclusão do tema avareza com o início da exortação sobre a ansiedade. Ele acaba de dizer que é loucura uma pessoa pensar só em si e confiar nos bens para a sua segurança. Agora ele vai advertir, pode ser o irmão, ele vai advertir os discípulos a não ficarem ansiosos pela vida quanto o que haverão de comer ou de vestir. Em vez de colocar em seu coração, o seu coração e sua devoção na provisão, eles devem se voltar para Deus, o provedor. Creio que Deus está nos ensinando nesse tempo de isolamento social a que venhamos nos desligar, nos desapegar da nossa condição financeira, da nossa capacidade, da nossa inteligência de conseguir suprir, achar que conseguimos suprir as nossas necessidades. Devemos deixar de olhar para o salário que vai entrar, ou que talvez não vai entrar até o final do mês, ou da feira que você fez e que talvez você ache que vai acabar. E voltar para o provedor. É isso que Deus está querendo tratar conosco nesse tempo de isolamento social. Os governantes chamam de isolamento social. Eu vou dar um outro nome para esse tratado de Deus nas nossas vidas. Deus está tratando conosco. Deus está querendo nos mostrar uma outra forma, ou a única forma de crer no Deus Todo-Poderoso, o Deus Provedor. Esse é um tratamento de Deus para com o povo, para com o seu povo, para que você possa se desligar daquilo que é material e crer agora no espiritual de Deus. Chegou a hora de você ver aquilo que Deus tem preparado para você. E não se apegar
única e exclusivamente aquilo que vai ser tratado. Eu tenho certeza, irmãos, e não vou julgar aqui, não vou colocar isso como uma sentença na sua vida, mas caso hoje são dia 26, dia 30 é para a semana, e dia 31, geralmente as pessoas começam a receber o seu salário. E se de repente você não recebeu o seu salário, se chegar o dia de você repor as suas coisas na sua casa e você não tem condição, Deus vai suprir a sua necessidade. Porque Ele não é um Deus que desampara, e aqui está a palavra. Veja como ele faz a explanação no verso 23. Verso 23 diz, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Tem muita gente preocupada com o alimento. Tem muita gente preocupada em pagar, saber se vai ter o dinheiro para pagar as contas. Isso é louvável e é questão de honestidade. Mas preste bem atenção que a sua vida é muito mais importante do que o pagamento que você tem para fazer. Que a sua vida é muito mais importante do que a comida que você vai ter que comer. Que a sua vida é muito mais importante do que as vestes que você vai ter para vestir. Você é muito mais importante. E ele diz, preocupa-se com o alimento e com as vestes, preocupar-se, é dedicar atenção o que é menor, uma vez que a vida e o corpo são mais do que o alimento e as vestes. Ora, se Deus cuida da vida e do corpo, por que devemos ou deveríamos ficar ansiosos quanto que haveremos de comer ou vestir? Meu irmão, Deus sabe que olha só, a vida é mais preciosa do que o alimento e do que as vestes. Amém? Agora preste bem atenção. Será que Deus não sabe que nós temos necessidade de nos alimentarmos? Será que Deus não sabe que o corpo precisa estar coberto com uma roupa, com as vestes? E aí? Será que ele vai deixar faltar pão na sua casa? Será que ele vai deixar faltar as vestes, cobertor? Com certeza não vai. Aqui no verso 24 ao verso 28, ele começa a chamar a observação. Ele chama para uma observação. E aqui ele divide esses 4 versículos em 2 partes. A ansiedade é uma falta de observação. A ansiedade é andar pela vida sem fazer uma reflexão. É fechar os olhos à natureza e preencher as eloquentes evidências dos cuidados de Deus. Perceba. Olha como Deus divide isso, essa observância, em duas partes. A primeira parte está aqui no verso 24 ao verso 26, quando ele faz observarem os corvos. Nós vivemos em uma região em não temos o corvo. Nós não temos corvo na nossa região. Mas o corvo para nós seria uma árvore de rapina. Uma ave de rapina. Então, apesar dos corvos serem uma árvore impura, eles vão receber o cuidado de Deus. Não semeiam, não ceifam, não tem dispensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Observe, irmãos, que os pássaros, e olha aí para nós vamos olhar para os pardais, porque tem muito em nossa região. Você nunca viu um pardal, querido, pousar em determinado local onde tem alimento e ele juntar para poder levar para o seu celeiro, para a sua despensa. Ele só vem porque ali ele encontra o alimento e ali eles comem e voam para a sua felicidade. Deus o sustenta. E nesse argumento
de menor para o maior, Jesus pergunta: vocês não valem mais do que as aves? Ora, se Deus cuida das aves, cuidará também de você, meu irmão e minha irmã. Segundo plano, segunda observância, observar os lírios. Queridos, Jesus deixa as aves e as aves impuras para falar sobre as flores mais limpas, os lírios. Eles não fiam e nem tecem, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que está no campo, com duração curta, quanto mais Deus cuidará dos seus discípulos. E aí ele enfatiza: homens de pouca fé. O que Deus não quer, queridos, é que venhamos ser pessoas desesperadas. Obviamente, pessoas que não demonstram a fé verdadeira e não creem na presença, no poder de Deus. E ele estava dizendo que os lírios, eles têm a vida breve. Eles nascem ali e desabrocham e são as flores mais limpas desculpe, as flores mais limpas que encontramos na natureza. Mas elas vão murchar e vão servir apenas para ser queimadas de combustível. Será que Deus não vai cuidar de nós e que nós estamos tendo ou pouca ou nenhuma fé? Jesus chama-nos a atenção para a inquietação aqui no verso 29 e no verso 30. Não andeis, pois, ansioso que a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Preste atenção, irmãos, que essa inquietação, ela não vem e não é para existir em nosso meio. Ele diz que isso é pertinente aos gentios. E no caso, quando Deus estava falando, ou quando Jesus estava falando, nesse momento ele falava para o povo hebreu. E quando ele falava para o povo hebreu, o gentil era justamente aquelas pessoas em que não tinham aliança. Mas agora nós somos os gentios e temos uma aliança. E aí, olhando aí para o texto, podemos dizer que são os ímpios, os incrédulos, que têm essa inquietação. Então, a indagação sobre o suprimento da necessidade básica de pode levar às inquietações. É uma alma inquieta, desassossegada, ansioso quanto ao futuro e ao suprimento das necessidades. É uma evidência insofismável de incredulidade. Os gentios de todo mundo, aqueles que não conhecem a Deus, é quem se preocupam com essas coisas. Em vez de nos render às inquietações da incredulidade, devemos nos fortalecer no entendimento do caráter bondoso de Deus, que conhece e supre as necessidades dos seus filhos. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe
no momento em que nós estamos por sentir sede, e água é uma necessidade básica para a vida. Deus sabe que a fome, o alimento é para suprir a fome, e o alimento é uma necessidade básica para a vida. E nesse momento de isolamento social, nesse momento de reclusão social, nesse momento de pandemia, por conta do coronavírus, nós não seremos abatidos daquilo que nós temos que comer, de beber e de vestir. Não deixe que as inquietações, as incertezas, muitas vezes os noticiários trazem para nós notícias de desagrado, notícias de pânico. Na última terça-feira à noite, quarta-feira, quando eu terminei a live, chegou uma irmã e postou para mim no privado acerca do pronunciamento do presidente. Aquilo, irmãos, vem apenas para lhe trazer desassossego, inquietação. Porque ele fez o pronunciamento e cá estamos ainda dentro de casa. Ninguém saiu e não aconteceu nenhuma alteração. Porque, olhando com os olhos políticos, vamos dizer assim, existe muita politicagem por trás disso, muito poder, muito interesse pelo poder, uma briga pelo poder. Numa pandemia dessa, pasmem, há aqueles que procuram sair melhor na foto, porque sair melhor na foto talvez seja o próximo governante, eu permaneço o próximo governante daqui a algum tempo, entendeu? Aquele que se mostrar melhor nesse contexto de pânico, e ele causa o pânico para depois trazer a solução, possa ser que ele se venha a estar bem. Mas fato é que o povo de Deus não pode entrar nessa onda de inquietação. Porque os gentios e todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Uma coisa é procurar, outra coisa é Deus saber que nós estamos necessitando. Aí aqui no verso 31, ele diz o seguinte: buscai antes de tudo o seu reino, e as coisas vos serão acrescentadas. De repente, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, Mateus acrescenta: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Há quanto tempo temos cuidado do reino de Deus? Há quanto tempo temos deixado de buscar o reino de Deus? Há quanto tempo temos deixado de buscar a justiça de Deus? Há quanto tempo temos sido juízes de nós mesmos, das nossas próprias sentenças, daquilo que achamos que é certo? E não temos buscado aquilo primeiramente que é de Deus. Mas preste atenção, quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nos voltamos para Deus em adoração e serviço, Ele se volta para nós, suprindo as nossas necessidades. Preste atenção que quando fala-se aqui, quando nos voltamos para Deus em adoração e serviço, devemos lembrar daquilo que Josué falou lá no capítulo 24, acerca de decidir agora que se quereis servir ao Senhor. E trazemos o conceito de serviço aqui, de servir, de servidão, é aquele do menor que serve ao maior, é do vassalo que serve ao seu rei, é do plebeu que serve ao seu senhor, é do escravo que serve ao seu senhor. E Deus é um senhor que não é um senhor mau, não é um senhor egoísta, malvado, mas um senhor bondoso, um senhor galardoador daqueles que o buscam e que ele vai suprir as necessidades em abundância. Não temos o menor motivo de andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque a prioridade muitas vezes, quando a prioridade é invertida, não tem como colocar, não tem como se sair bem, se dar bem. Preste atenção, não se coloca os carros na frente dos bois.
Não se coloca os vagões na frente da locomotiva. E não se pode colocar os meus preceitos, os meus gostos, as minhas vontades na frente de Deus. São coisas que serão impossíveis de acontecer. Uma carroça de tração animal, eu colocar primeiro a carroça para depois vir o cavalo, o jumento, o boi, esse carro não vai andar. Não tem a menor condição de eu colocar os vagões de um trem na frente da locomotiva. Esse trem, essa composição, ela não vai andar porque não tem tração. Não tem como eu receber a bênção de Deus colocando primeiramente as minhas vontades. Então a prioridade, irmãos, é Deus. E as outras coisas vão nos ser acrescentar. Perceba que Jesus ele chama a atenção para uma herança aqui no verso 32, quando ele diz: não temais, ó pequeninos, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Irmãos, o medo é o sentimento mais democrático no coração humano. Em vez de nos rendermos ao temor, preocupados com as coisas materiais, Jesus nos relembra que, embora sejamos um pequenino rebanho, agradou ao Pai dar-nos o seu reino. Se já temos o maior e o melhor, por que fiquemos ansiosos quanto ao menor? Se já temos o celestial, por que ficarmos inquietos com o terreno? Se já temos o eterno, por que fiquemos temerosos com o temporal? Percebe, irmãos, que nós estávamos tão enraizados com o que é menor, né? Nós já estávamos tão enraizados com o terreno, nós estávamos tão enraizados com o temporal que nós esquecemos o que é melhor, nós esquecemos o que é maior, nós esquecemos o celestial, nós esquecemos o que é eterno. Nós vemos muitos crentes, irmãos, olhando e ficando ansiosos por aquilo que é muito pequeno. Nós temos olhado e vemos que tem muitos crentes inquietos com aquilo que é muito terreno. Nós olhamos e vemos que muitos crentes têm ficado temerosos pelo que é temporal. Mas lembre, irmãos, que Deus já nos deu maior e melhor, que é o seu reino. Deus já nos deu os céus. Você é um passageiro, irmão. Você está passando a temporada aqui, logo mais você vai voltar para casa. Se desligue daquilo que é terreno, que é temporal. E se ligue naquilo que é eterno. Em nome de Jesus. Aqui no verso 33, no verso 34, ele diz o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro indefinido nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em vez de nos apegarmos aos bens materiais, devemos desapegar deles para investir em tesouros mais excelentes, permanentes e eternos. O tesouro da terra
da terra podem ser saqueados pelos ladrões, corroídos pela traça, mas o tesouro dos céus não pode ser roubado nem destruído. Jesus conclui uma máxima assaz importante aqui quando ele diz: porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É impressionante como temos visto pessoas pegadas, como eu falei acima, aqui no temporal, porque não consegue se desapegar das coisas temporais e se ligar nas coisas dos céus. Há uma conexão entre os bens e o coração. Se o nosso tesouro mais precioso estiver aqui na terra, como Jesus demonstrou na parábola do rico e do sensato, então ali estará o nosso coração. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, então provaremos isso buscando, em primeiro lugar, o seu reino. Agora vamos falar um pouco sobre ansiedade. O que não é ansiedade, queridos? Antes de nós tratarmos isso, é interessante a gente observar que o que não é ansiedade? Em primeiro lugar, não é desprezar a necessidade do corpo. Jesus nos ensinou a orar, com o nosso de cada dia dar-nos hoje. Mas o mundo adota o conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida, né? Então, a gente percebe que a ansiedade não é desprezar a necessidade do corpo. Segundo, a ansiedade não é proibir a providência quanto ao futuro. Preste bem atenção que você deve entender que a Bíblia a Bíblia aprova o trabalho proveniente das formigas. Lá em Provérbios fala disso. Também os pássaros fazem provisão para o seu futuro, construindo ninhos e alimentando seus filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe, irmãos, não é a providência, mas a preocupação ansiosa, a preocupação exacerbada, a preocupação exagerada em querer ter a provisão. O apóstolo Paulo aconselha: não andeis ansioso de coisa alguma. Filipenses capítulo 4, verso 6. O apóstolo Pedro exorta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Ansiedade também não é, irmãos, estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Poucos sentem isso, só os mais preguiçosos. Deus não permeia a preguiça. Temos de trabalhar. Glória a Deus. Queremos trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves. Os pássaros buscam o alimento. Deus provê na natureza. As plantas extraem do solo o sol e do seu sustento. Então, não é ficar aí fazendo de conta que nada está acontecendo. Ansiedade não é estar isento da dificuldade. Preste bem atenção. Está livre, está livre de ansiedade e estar livre da dificuldade não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Não é verdade? Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta das aflições e apertos, inclusive financeiros. E é que é bem interessante, que parece que nós estamos vivendo isso. As dificuldades, as aflições e até mesmo as dificuldades financeiras. Há uma incerteza se haverá dinheiro nesses últimos dias aqui para frente.
Há uma incerteza. Mas e aí? Não devemos ficar ansiosos, porque ansiedade, nós vamos entender aqui o que é ansiedade. Jesus fala agora, passa a falar sobre o que é ansiedade. Em primeiro lugar, ele diz que a ansiedade ela é destrutiva. No verso 22 e 29, a palavra ansiedade significa rasgar, significa inquietações. Inquietação significa constante suspense. Imagine você, não sei quem daqui, amém, irmã do céu, louvado seja. Edinaldo, Pai do Senhor, pastor Edinaldo. Amém, querido. O que acontece, queridos? Inquietação é viver em constante suspense. Eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir um filme de suspense, o famoso filme de terror. Misericórdia. E aí todo mundo fica sobreexaltado, porque a qualquer momento vai ter um susto, e todo mundo fica se preparando para o susto, e por mais, eu imagino, que por mim, né? Que por mais que a gente tente segurar um susto, nós vamos conseguir. Não é verdade? E aí, irmãos, o que acontece? As inquietações é você estar em suspense o tempo todo. É você estar aflito o tempo todo. É você estar inseguro o tempo todo. É você estar preocupado o tempo todo. E Deus é tudo que Deus não quer para as nossas vidas. Então essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Vou traduzir isso. É quando o navio está navegando em alto mar e de repente começa uma tempestade que as ondas se elevam a ser maior do que o navio e ali fica vento para um lado, vento para o outro, batida para um lado, batida para o outro e todo mundo ali fica em suspense, em inquietação, em ansiedade, em saber se vão sair dali vivos. A questão é essa. A questão é essa. A palavra ansiedade vem de um antigo termo anglo-saxônico que significa estrangular. Perceba, querido, que aqueles que estão com ansiedade é ter alguém sufocando o seu pescoço ao ponto de estrangular, asfixiar, impedir que você respire até a morte. É esse o termo do que se fala em ansiedade. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. É conhecida uma expressão como diz o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Então ela sangra hoje o poder e que amanhã você já não vai ter mais nada, a não ser morte. Ansiedade, querido, é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o segundo é o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Ai, meu Deus, o remorso. Porque eu não fiz isso ontem. Aí vem o ladrão do lado direito e que diz: será que amanhã eu terei condição de fazê-lo? O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões. Venceu esses dois ladrões, dizendo o seguinte:
esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Não andeis ansioso de coisa alguma. Segundo lugar, irmãos, a ansiedade, ela é enganadora. No verso 23, Jesus fala, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Muitos estão achando que o alimento é mais importante que a sua própria vida, e que as vestes é mais importante do que o corpo. A ansiedade, ela vem para nos enganar. A ansiedade nos dá uma visão falsa da vida, de nós mesmos e de Deus. A ansiedade pode nos enganar de 4 áreas das nossas vidas. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos por um problema real, mas não por um problema fictício. Mas por um problema fictício, né? Gerado pela nossa mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas e vindo para socorrê-los e cheios de medo, pensaram que era um fantasma. A ansiedade e o medo geram um problema que não existe. Pedro até conseguiu andar sobre as águas, mas quando ele começou a ver que ali poderia haver um problema, ele começou a naufragar. A ansiedade tem o poder de aumentar o problema e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como as dos espias de Israel, que só enxergam gigantes das dificuldades à sua frente e veem a si mesmo como gafanhotos. Os soldados de Saul olharam para os gigantes de Golias, né? Os soldados de Saul olharam para o gigante Golias e tiveram medo. Davi olhou para o gigante, o mesmo gigante, e viu a vitória. Geazi olhou para os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com outros olhos e viu o exército dos céus acampado ao seu redor. É esse tipo de visão que Deus quer que nós tenhamos, a visão de Davi, uma visão como a de Eliseu, não como de Geazi, nem muito menos dos soldados de Saul. A ansiedade tem o poder, irmãos, de tirar o nosso olhar de Deus e colocá-lo nas criaturas ou circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade e falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Temos visto muitas pessoas com falta de fé por conta da ansiedade nesses últimos dias. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Será que eu vou ter condição de pagar as minhas contas? Vai ter condição de pagar as contas, vai ter condição de comer, vai ter condição de se vestir, porque o Senhor assim vai fazer a provisão na sua vida. A ansiedade, irmãos, tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los para as coisas que são temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e à necessidade física. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. E aí eu pergunto a você deve ter conhecido e convivido com algum louco nesses últimos tempos, porque eles têm apenas olhado para as coisas que são temporais. Eles têm visto somente as questões temporais e não têm colocado aquilo que é eterno perante eles. Chegou a hora, irmãos, desse isolamento social, de voltarmos para as coisas eternas e deixarmos as temporais. As temporais estão aí, irmãos, e vão se acabar. Eu tenho um carro. Sabe quantos dias faz que eu não ando de carro?
Você está entendendo? Porque não temos tido necessidade de usá-lo. John Rockefeller afirmou que o homem mais pobre é aquele que só tem o dinheiro. Dinheiro é necessário, sim, mas só ter ele não vai lhe trazer riqueza nenhuma. Ansiedade, irmãos. Ansiedade é inútil. Não adianta ficar ansioso. Veja o verso 25 que diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado aqui não se refere a uma estatura, mas a 45 centímetros. Então, quem de nós aqui, por mais ansioso, conseguiremos colocar 45 centímetros ao curso da nossa vida? Como é que conseguiremos prolongar a nossa vida? A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, puxar em direção oposta. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-la das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo de amanhã. As pessoas se preocupam com exames, empregos, casas, saúdes, namorados, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento, mas os temores jamais se concretizarão. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível, portanto, com o bom senso. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não viver ansioso por causa dele hoje. Se alguma coisa nos rouba a força de hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que sofremos desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e sofreremos duplamente se ele chegar. Quarto lugar, a ansiedade é cega. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Será que nós não estamos vendo isso? A ansiedade, irmãos, é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita de só daquilo só daquilo que comemos e vestimos. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves dos céus. Os povos não semeiam, não colhem, não têm despensa. Provisão para uma semana, nem celeiro, provisão para o ano. E aí, queridos, nós nos deparamos com esta falta, né, de enxergar, ou seja, a cegueira, porque estamos tão tensos, tão preocupados com aquilo que haveremos de fazer e tudo mais, que não conseguimos enxergar Deus nessas coisas. Aqui eu quero encerrar, meu irmão, minha irmã, com você, para que você possa estar fazendo uma reflexão sobre a sua vida e eliminar com certeza da sua vida esta ansiedade e esta insegurança. Deus tem permitido que tudo isso venha acontecer
para que o próprio nome dele venha a ser glorificado. E que nós venhamos aprender a glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, que essa mensagem, que esse texto, faça você meditar, refletir, e que você venha a ser edificados na vida, através da palavra do Senhor. Quero fazer uma oração para terminarmos esse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bendito és por todas as coisas, e faz-nos voltarmos a enxergarmos, ó Senhor Deus, aquilo que é eterno, e que nós venhamos nos ligar daquilo que é temporal, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Deus, fazer a troca correta, deixar o menor para obter o maior, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor já nos deu o teu reino. E muitas vezes nós não sabemos usufruir dele, Pai, porque é um reino rico, é um reino cheio de provisão, é um reino a qual o Senhor, como rei, aleluia, derrama sobre nós a tua bênção, a tua provisão. Portanto, Senhor Deus, que nesses dias de isolamento social, nós venhamos aprender a viver a sua dependência. Assim como o povo estava no deserto e ali todos os dias, o Pai, caiu o maná dos céus. Nesse tempo que nós estamos em isolamento social, reclusos, estamos na caverna, Senhor. Nós viemos aprender a depender de Ti e saber que o Senhor há de prover o alimento para o nosso sustento, as vestes para agasalhar o corpo, para cobrir o corpo. Porque, Senhor Deus, a vida é bem mais preciosa. O corpo é bem mais precioso do que o alimento. Que o Senhor venha gerar, tirar de nós a ansiedade, para que nós venhamos passar a ter mais fé em nome de Jesus. É assim que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja teu nome. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja. Escuta essa música. E logo mais. Amém. Os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa desce eu acho, eu buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta.
Senhor, tua presença,